amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, estou mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para mais uma resenha, mais um vídeo aqui do nosso canal Vascaínos em Ação, o canal mais simpático do mundo. Pequenininho, mas é simpático o nosso canal de resenha. E vamos hoje aqui falar de dois assuntos sobre o jogo, falar um pouquinho do jogo contra o Palmeiras, que foi aquilo que todo mundo já assistiu, já ouviu, o que aconteceu naquele jogo. A gente vai falar rapidamente e falar também sobre os motivos, ou o motivo que está atrasando, emperrando, ou provavelmente impedindo o acerto do Fernando Diniz com o Vasco para ser o novo treinador. Parece que a negociação deu uma retrocedida, né? Retrocedeu, e a coisa não anda tão certa quanto alguns canais e alguns noticiários estão divulgando por aí. Existe um problema, mas que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque primeiro eu tenho aquele pedido que eu sempre faço. Se você que ainda não é inscrito no nosso canal, quer conhecer um canal legal, um canal simpático, se inscreve aí, Vascaínos em Ação, aciona também o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha, ajude o nosso canal a crescer, ok? Conto com a sua ajuda e desde já, gratidão por isso. Bom, gente, e antes também da resenha, eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas, mandar um abraço para o Pablo, meu amigo Pablo, do canal Vascaínos da Colina, gente boa, amigo, alguns conhecem ele como Risadinha, mas é gente boa toda a vida e é parceiro aqui do nosso canal. Também outro amigo, o Washington do canal Falando de Vasco, também entende tudo, sabe tudo de Vasco, amigão aqui, parceiro também do canal. E o tio Beto da Colina, né, que está sempre aqui com a gente, sempre nas resenhas. E ontem, os três, tanto o Pablo quanto o Washington e o tio Beto da Colina, fizemos uma live ontem maravilhosa, uma live que foi muito bem vista por todos, está aí na nossa grade de vídeos, tá? E falamos muito sobre o jogo de ontem, na derrota para o Palmeiras. Então um abraço aí para os meus amigos Pablo, do Vascaínos da Colina, o Washington do Falando de Vasco e o tio Beto, do canal Tio Beto da Colina, tá bom, gente? Dá uma moral para eles também, quem puder se inscrever e dar uma força para o canal deles, é a mesma coisa que estivesse fazendo por mim, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos primeiro falar do jogo, depois a gente fala do Fernando Diniz. O jogo é aquilo que vocês já ouviram e que eu vi também, tá? E que nós aqui do canal Vascaínos em Ação, na semana passada, nós alertamos aqui, tá? Que seria muito difícil e provavelmente o Vasco não venceria. E para empatar, teria que jogar muita bola. Bom, o Vasco jogou bola. O Vasco jogou bem, houve a parte tanto técnica quanto tática, a parte da velocidade, transição, tudo isso funcionou razoavelmente bem. O que faltou nesse jogo? Simples. Uma coisa que faltou nesse jogo Vasco e Palmeiras, tá? O que foi, Fernando? O que nós alertamos aqui na semana passada, o fator campo, o fator casa, o fator Caldeirão. Só perdemos por culpa, não foi de Carille, não foi de Felipe, não foi de Lloyd Augusto, não foi de Léo Jardim, não foi de João Vitor, foi de uma pessoa, o presidente Pedrinho, que não tinha nada para mandar esse jogo lá para Brasília. Mandou para Brasília e nós perdemos. Se tivesse jogado em São Januário, nós ganharíamos, desculpa, gente, até com certa facilidade. Não vou falar muito de campo e bola, porque de campo e bola vocês já ouviram muito em todos os canais aí. Eu quero falar sobre a irresponsabilidade de uma diretoria perdida, uma diretoria sem rumo, uma diretoria que não sabe mais o que faz, tá? Então é isso, é treinador falando mal de um ativo do time, falando mal do Capasso, tá? É uma venda de um mando de campo para uma outra cidade. Então tudo isso corrobora para isso que está acontecendo, tá? Digo mais, próxima rodada contra o Vitória, tá? Vou falar aqui o que eu falei ontem na live. Alguém
crava que o Vasco ganha do Vitória domingo? Alguém tem essa certeza? Eu não tenho. Então, pela situação que o Vasco está, tá? E ainda aliado a isso, aliado aos fatos, né? A mais uma coisa absurda que eu achei é poupar o Verratti e o Coutinho para o jogo de ontem. Isso é para quê? Para jogar o time aos leões? Para querer que o Vasco perca? Para quê? Para desvalorizar alguma coisa? Para que a venda da SAF seja mais fácil, seja mais tranquila, né? Tem coisas que eu não posso falar aqui, porque o meu canal já é pequeno. Se começarem a derrubar as coisas que eu falo aí que a gente não caminha. Então, tem que se ter muito cuidado com aquilo que se faz com o Vasco. Achei muito estranho, tanto a venda do jogo para outra cidade, no momento em que o Vasco precisa do maior reforço que tem, que é a torcida. A torcida hoje é o grande craque do time. O Vasco dificilmente perde em São Januário e sempre está perdendo fora de casa. Contra fatos e números, não há argumento. Se o Vasco sempre perde fora de casa, para que mandar um jogo contra o Palmeiras para Brasília e ainda poupando dois dos principais jogadores do elenco, Coutinho e Verratti? Vamos pensar, gente. Vamos pensar o que está acontecendo, que às vezes é muito além do que a nossa vã consciência consegue entender, tá? Para meio entendedor, meia palavra basta, e para quem sabe ler, um pingo é letra, ok? Tá falado. Vamos lá, Fernando Diniz, né? Estamos sem técnico. Sim, estamos sem técnico. Tem o Felipe não é técnico. Eu não consigo confiar em um rapaz, um cidadão, um ex-jogador que tenha sido demitido do Bangu por ineficiência. Ele foi demitido do Bangu, com todo respeito ao Bangu, que é um clube de tradição, é um clube, um dos mais antigos aqui do Rio de Janeiro, mas é o Bangu, não é o Vasco. É o Bangu, não é o Corinthians. É o Bangu, não é o Grêmio. É o Bangu, não é o Cruzeiro. É o Bangu, não é o Bahia. Então, ele foi demitido do Bangu e hoje é o técnico do Vasco da Gama. Tá, ponto. Mandamos o Fábio Carille embora, fora Carille, fora Carille, fora Carille. Quem é o nosso técnico contratado? Não temos. E isso, o campeonato já está caminhando para a sua metade. E já estamos chegando na zona do rebaixamento. Tá? E estamos sem treinador. Estamos poupando jogadores no Brasileirão para irmos bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que não rebaixa. Se tivesse que poupar eu, se fosse treinador, eu pouparia jogador tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil, porque o foco tem que ser o Brasileirão, tem que ser o Campeonato Brasileiro. A meu ver, tá, gente? Não sou o dono da verdade. Estou aqui apenas expondo a minha opinião. Então, a coisa está indo errada. E a negociação, que é a capa aí, que é o thumbnail do nosso vídeo de hoje, por que até agora não foi fechado? Simples. O Diniz é um técnico de prateleira alta. O Diniz pediu um valor e o Vasco só pode pagar um valor X, que é a metade do que o Diniz pediu. E essa diferença muito grande, é o que está emperrando o acerto. É o que está dificultando o acerto. Então, disse a boca miúda, notícia não confirmada, quem quiser acreditar, acredite, quem não quiser também não acredite, não tem problema. Que o Diniz teria pedido em torno de 1.500.000 por mês, e o Vasco só ofereceu um limite de R$600.000 por mês. Tá? Então, e o Vasco não pode ultrapassar esse limite, e o Diniz não quer também recuar no valor do seu pedido. Disse também que estão buscando parcerias comerciais, patrocínios, para que haja esse acerto. Tá? Acho que não vai ser tão fácil. Tá? Estão dizendo aí que até amanhã acerta, até amanhã anuncia, não sei. Não sou o dono da verdade, mas creio que vai ser um pouco mais difícil. E o plano B? Quem seria o plano B? Gente, se o Vasco hoje não tem nem o plano A, que dirá o plano B? Então, infelizmente, estamos entregues às baratas e domingo tem um jogo importantíssimo contra o Vitória, lá no Barradão,
E quarta-feira tem um jogo contra o Porto Cabejo, lá na casa deles, acho que é na Venezuela, né? Então, semana dura, semana difícil, semana complicadíssima para o nosso Vasco. Mas nos resta rezar e torcer, como sempre fazemos. Tá? Quando deixam, a gente torcer. Quando não pega jogo e leva para longe da gente. De uma maneira bem estranha e bem suspeita. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha por hoje. Repito, quem puder aí se inscreve no canal, aciona o sininho, curte, comenta, compartilha. Não esquece, vascaínos em ação. Valeu, galera. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Fui!